Nós vamos conversar hoje na sessão TV Atende com a nutricionista Bruna Souza, ela que está trabalhando em Campinas, e vamos conversar com ela aí através de uma chamada de vídeo. Bruna, obrigado por atender o nosso convite. É um prazer conversar com você novamente aqui na sessão TV Atende. Prazer é todo meu. Ô Bruno, a gente começa essa entrevista falando o seguinte: quando devemos deixar de dar exclusividade ao leite materno e começar a introduzir alimentação para os bebês? Bom, normalmente é depois do sexto mês de vida, tá? A partir do sexto mês de vida, o leite materno, ele ainda supre algumas necessidades, mas outros nutrientes, eles precisam ser adicionados, como ferro, por exemplo, que senão pode gerar anemia na criança, né? Além disso, a partir desta idade, do sexto mês, o sistema digestivo da criança, ele está mais apto a receber novos alimentos. Tá? Assim como seu sistema imunológico, que é mais capaz de combater infecções e prováveis alergias decorrentes dessa introdução alimentar. Ô, Bruna, quais alimentos nós devemos escolher nessa introdução do bebê à alimentação? Sempre alimentos os mais naturais possíveis, né? Normalmente a gente faz essa introdução alimentar com 3 refeições, tá? Sendo 2 refeições frutas, que a gente normalmente chama de papa de fruta, e uma refeição salgada, tá? Essas frutas, uma pode ser introduzida no período da manhã e outra pode ser introduzida no período da tarde. E é importante ressaltar que essas frutas elas não devem ser liquidificadas ou peneiradas, tá? É sempre importante amassar com garfo ou raspar, porque a criança ela precisa ter consciência do alimento que ela está consumindo, tanto com textura como sabor, tá? E em relação à papa seria introduzida normalmente no almoço para criança, é importante que tenha um pouquinho de cada grupo alimentar. Então, um pouco do feijão, macarrão, um pouquinho e um pouquinho de legumes cozidos, né, lembrando que o legume ele também não deve ser muito cozido, para não perder todas os nutrientes na água, e para que ele tenha ainda uma textura, para que a criança consiga reconhecer aquele alimento, tá. Todos esses alimentos, eles têm que ser, temperados com temperos naturais, sem nenhuma adição de tempero industrializado e com o mínimo de sal possível. Tem algum segredo para que as crianças tenham uma alimentação saudável? Às vezes você vai dar para a criança já faz, não quer, não quer. Tem um segredo? Bom, segredo não, são um conjunto de dicas, na verdade, né. Acho que a principal dica é colocar a criança à mesa, numa cadeirinha de alimentação, para que ela amplie a visão da mesa do jantar ou do almoço, por exemplo, para que ela veja que os pais ou os irmãos estão consumindo aquele alimento que é saudável. A criança aprende muito por observação, então ela vendo que o adulto ou que o irmão come aquele tipo de alimento, ela se sente estimulada a comer também. Além disso, é importante que a criança ela não tenha distrações naquele momento, como, por exemplo, uma TV ligada, um cachorro brincando, um tablet ali naquele momento. Ela precisa focar na alimentação para, de novo, ela entender o que ela está comendo, entender texturas, e sempre ter muita paciência, porque a criança, para reconhecer o alimento, ela precisa de 8 a 10 vezes sendo, sendo instigada a comer ele, para que ela entenda o sabor, para que ela aceite de fato, ou não, né? Às vezes a criança realmente não gosta daquele tipo de alimento, e aí a gente deve ofertar sempre outro tipo. No caso, o segredo é introduzir toda a alimentação, todo tipo de alimentos já no início para a criança. Ah, eu não gosto desse, depois quando ela está mais grande. Assim, a variedade é sempre muito importante, né. Não só a variedade para saber o tipo de alimento que aquela criança gosta, mas também por causa da quantidade de nutrientes, né. Cada grupo de alimento, cada alimento com uma cor diferente, ele tem um nutriente diferente que é essencial para aquela criança. E é importante ressaltar também que essa introdução alimentar, ela deve acontecer
junto com a amamentação. A amamentação ela deve continuar, ela não deve ser pausada. A recomendação é que a amamentação aconteça até o segundo ano de vida, né? Então, nesse meio tempo, se o alimento que ela não está aceitando naquele momento não foi consumido, ela está suprindo a necessidade energética dela com a amamentação, né? Então, é importante ter paciência e respeitar muito a saciedade da criança naquele momento, né? Crianças têm a capacidade gástrica um pouco mais reduzida, então elas comem bem menos, e isso é normal. Quando a criança não quer um alimento, os pais devem insistir ou dar o que ela mais gosta? Assim, nunca dá exatamente aquilo que a criança gosta, né, porque normalmente ela gosta de outros tipos de alimentos que são um pouco mais calóricos, talvez mais açucarados, isso vai depender muito do tipo de alimento que a família oferta. O certo é não ofertar, até pelo menos o segundo ano de vida, alimentos que são industrializados ou extremamente calóricos, né. Mas sempre ter paciência, nunca brigar com a criança naquele momento, porque senão a criança vai acabar associando a alimentação saudável é algo ruim, e isso vai acabar se perpetuando ao longo da adolescência e da fase adulta também. Então, é sempre importante respeitar o momento da criança. Se ela não quer comer naquele momento, oferta dali um pouquinho, com estímulos diferentes, ou oferta outro alimento tão saudável quanto, várias e várias vezes até ela aceitar. Se depois de várias vezes ofertadas ela ainda não aceita aquele tipo de alimento, então realmente a criança não gosta e aí você continua ofertando os outros, né. Há uma variedade muito grande de verduras e legumes, né, principalmente no Brasil, que podem ser ofertados. E uma alimentação variada e rica no início da vida, isso representa um futuro bem melhor na saúde, né? Com toda certeza. As papilas gustativas, elas mudam, constantemente, né, a gente se adapta muito a novos sabores, mas a criança quando ela é estimulada desde cedo ao açúcar, ao excesso de sal, isso vai acabar programando o corpo dela, de certa forma, a querer sempre esses tipos de alimentos. E isso pode gerar, é claro, a obesidade no futuro, né. Bruno, eu queria agradecer a sua participação, esse seu tempinho aí e até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, fico muito agradecida de você me convidar novamente para estar aqui. Daí chegamos ao final da sessão TV Atende. Hoje conversamos com a nutricionista Bruna Souza.